Ok, pessoal, vamos dar início à nossa gliconeogênese, um assunto bonito demais que eu sei, tenho certeza que você vai gostar. Uma visão geral. Durante o jejum e a fome, quando o glicogênio hepático ele é esgotado, a gliconeogênese ela é essencial para a manutenção da homeostasia da glicose sanguínea. Então, o nosso corpo requer uma demanda constante de combustível, o nosso glicogênio, por meio da glicogenólise, ele satisfaz de 10 a 18 horas. Então, a partir daí, com a ocorrência de um jejum prolongado, ele vai se virar nos 30 para se obter combustível. Então, se dá início a nossa gliconeogênese, que é nada mais, nada menos do que esse se virar nos 30. Esse se virar nos 30 que vai suprir a nossa demanda de combustível. Eu tenho alguns precursores que todos eles, produto final vai ser justamente a glicólise, por isso que é a gliconeogênese. É uma nova formação de glicose. Então eu tenho o lactato, o piruvato, o glicerol, que é derivado dos triglicerídeos ou triacilgliceróis. Eu tenho o alfa-cetoácidos, os alfa-cetoácidos, catabolismo dos aminoácidos. Então, isso é um produto do catabolismo desses aminoácidos. Alguns dados: o jejum de uma noite, 90% da gliconeogênese é feita no fígado, 10% no rim. Num jejum mais prolongado, isso aí é mais dividido. O fígado, 60% e o rim, 40%. Só para você curiosidade. O lactato, vamos falar dele agora. O lactato ele é o produto da glicólise anaeróbica ou a fermentação. Então, nos exercícios de explosão, numa corrida, quando você vê aqueles maratonistas, ocorre a formação do lactato nos músculos esqueléticos. Nos eritrócitos, lembrando que não existe mitocôndria, ocorre a fermentação. O ciclo de Cori é justamente isso, a formação do lactato. Deixei aí só para frisar. E ele é convertido em glicose. Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Eu também estou com mais algumas reiterações aqui no meu resumo. E vamos para o esquema. Tá aqui. O nosso lactato, primeiramente, o primeiro de tudo, é necessário que ele se transforme em fosfenolpiruvato. Daí ocorre outra etapa, mas você vai entender. Então, o lactato ele é transformado em piruvato. Logo mais, por meio da lactato desidrogenase, ele é transformado em oxalacetato. Existem algumas etapas que não estão aí nesse esquema. Quando ele é transformado em oxalacetato, por meio da piruvato quinase, isso ocorre na mitocôndria, por meio da biotina e do ATP. Então, ele transformado em oxalacetato, ele é reduzido a malato. Só para ficar mais completo esse esquema. Ele é reduzido a malato e sai da mitocôndria. Ele é reduzido a malato só por isso. Depois dele ter saído da mitocôndria, ele volta a ser oxalacetato por meio da malato desidrogenase. Aí nós continuamos o esquema. Uma vez formado o oxalacetato, ele é transformado em fosfenolpiruvato por meio da
fosfenolpiruvato carboxiquinase. Um nome bem complicadinho, mas eu queria que você não se detesse a essas nomenclaturas. O principal é que, uma vez formado o lactato, ele é transformado em fosfenolpiruvato, e essas sequências vai seguir parecido demais com a glicólise. É tanto que em alguns livros que eu pesquisei, diz que a gliconeogênese ocorre no sentido contrário da glicólise. Então, vamos continuar. O nosso fosfenolpiruvato vai ser transformado no frutose 1,6-bifosfato. Eu vou logo para cá, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui falando de enzimas e vai ficar muito desgastante. Então, o fosfenolpiruvato, por meio da frutose 1,6-bifosfatase, ela é transformada em frutose 1,6-bifosfato. Logo mais, ela é transformada em frutose 6-fosfato, que essa glicose 6-fosfato ela é muito importante porque ela pode seguir várias vias glicolíticas, mas nesse caso ela é transformada em glicose. Então, a glicose 6-fosfatase é quem transforma em glicose. Certinho até aí? Isso aí é interessante porque para o aminoácido também vai seguir a mesma coisa. O glicerol vai seguir alguma parte. Então, eu quero que você coloque na sua cabeça que o lactato, formado o fosfenolpiruvato, vai seguir o contrário da nossa glicólise. Certinho? Beleza, vamos passar adiante. Eu tenho aqui os aminoácidos. Então, os aminoácidos é produto das hidrólises de proteínas teciduais, são as principais fontes de glicose no jejum. Então, isso aqui é importante porque muitas pessoas acham que são os triglicerídeos, são os ácidos graxos, e não é. Produto principal como fonte de glicose no jejum são os aminoácidos. A proteína muscular é o precursor principal da glicose sanguínea. Entendeu? Até aí? Então, eu tenho os alfa-cetoácidos. Esses alfa-cetoácidos é quem vai seguir a nossa via de gliconeogênese. Esses corpos cetônicos, eles são interessantes porque os subprodutos dele, principalmente o acetato, são formados por aminoácidos que lá na frente vocês vão entender que existem aminoácidos glicogênicos e existem aminoácidos não glicogênicos. O que é isso? Os aminoácidos glicogênicos são aqueles que podem dar início à nossa gliconeogênese e outros não, como a lisina e a leucina. Uma vez sendo degradadas, elas formam como subproduto corpos cetônicos. Então, esses corpos cetônicos também ocorrem nos tecidos adiposos, nos ácidos graxos, também há formação de corpos cetônicos. E isso leva o paciente a um quadro de cetoacidose, principalmente esses pacientes diabéticos descompensados. Então, como eu falei, os aminoácidos glicogênicos, que são aptos a formar glicose, ocorre a desaminação formando piruvato. Isso é extremamente importante porque existe uma enzima
eu vou voltar ao quadro, que é a alanina aminotransferase. Se você notar aqui, ó, a via é a mesma. Então, vai ocorrer uma desaminação. No caso aqui, a alanina aminotransferase, também existe a glutamina. E, formado uma vez piruvato, ela vai seguir a etapa semelhante à do lactato. Você vê aqui, eu tenho o lactato, tem a alanina seguindo a mesma via metabólica. Então, vamos continuar. Então, aqui eu já falei, né? Ocorre uma desaminação, segue semelhante à trajetória do lactato. O glicerol. O glicerol é obtido através da hidrólise dos triglicerídeos. Glicerol, glicerina ou propanotriol. Ocorre isso e é conduzido ao fígado por meio da corrente sanguínea. Logo mais, ele é fosforilado através da glicerol quinase. Lembrando que as quinases é quem promove as fosforilações. Aí eu vou formar uma dihidroxicetona. Dihidroxicetona é uma substância semelhante à nossa glicose, mais aproximadamente a frutose, né? Que a glicose é uma aldose e a frutose ela é uma cetose. Logo depois, ela sofre uma oxidação, a oxidação de 2 carbonos, formando acetil coenzima A, que a partir daí eu entro na minha via de Krebs. Eu vou voltar ao quadro novamente. Se você notou, também tem do glicerol. Eu vou fosforilar o glicerol. Aí aqui nesse caso, ela seguiu a gliconeogênese, mas eu também posso formar acetil coenzima A e levar para o ciclo de Krebs. Então, está aí todo o nosso esquema de gliconeogênese. Também vou falar um pouquinho da regulação. A regulação da gliconeogênese é observada por meio dos níveis circulantes do glucagon, sendo o glucagon um hormônio antagônico, como eu falei na aula passada, da insulina. Ocorre também quanto à disponibilidade do substrato. Obviamente, se eu não tenho substrato, não tem como promover a gliconeogênese. Mas o principal de tudo é esse mecanismo de alosteria. Décio, por que alosteria? Veja bem, é um pouco de lógica. Essas enzimas, elas trabalham promovendo esse tipo de alosteria. Por exemplo, se eu estou na etapa de glicólise, eu tenho que inibir as enzimas que formam a gliconeogênese. Isso é um pouco lógico. Ou então, se eu estou promovendo a gliconeogênese, eu vou ter que inibir as enzimas que promovem a glicólise. Então, a partir daí, eu tenho uma certa alosteria. Entendeu até aí? Então, minha gente, essa é a nossa videoaula de gliconeogênese. Estou disposto a ouvir críticas. Se você tem alguma dúvida, entre em contato comigo. Então, o importante é que você esteja aí estudando e tirando dúvidas, seja nos livros, seja com seus amigos. Então, galera, um beijão e tchau, tchau.